Na aula de hoje nós vamos falar sobre models. Nas outras aulas nós fomos criando conteúdo meio que estático, depois nós fomos adicionando coisas, mas eu não falei ainda sobre model. Para que serve um model? Vocês lembram que no caso aqui, para quem está acompanhando os vídeos, no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, eu criei esse componente e estou passando o valor para ele individualmente, três valores separados: título, data, publicação e autor. O model ele serve justamente para encapsular esse tipo de informação, ele serve para gerar literalmente um modelo da informação, uma coisa reutilizável para você não precisar sempre ficar mandando parâmetros separados e você conseguir usar o poder do autocomplete para saber onde estão as suas variáveis e as coisas que tem dentro dela. Então, para isso, nós vamos criar o nosso primeiro model. O comando para gerar o model é basicamente igual ao dos outros, só que você vai usar o class no lugar de component. Então, ng ou generate, no caso eu vou usar o G para abreviar. Model não, desculpa. O model a gente vai criar como class, porque ele vai criar só uma classe. E aí depois do nome do tipo de objeto que você está criando, você vai colocar o caminho. Eu gosto de colocar meus models numa pastinha chamada core barra models, que é para eles ficarem bem separadinhos. E aqui nesse caso, como eu estou falando sobre um post, eu vou criar o model com o nome post. Então eu não preciso colocar model no final, eu vou colocar só post, porque vai ser o nome do meu model, e eu vou dar um enter aqui. Vocês vão reparar que ele vai criar uma nova pastinha aqui para mim, chamada core. Dentro da core eu tenho a models, e dentro da models eu tenho o post, que é uma classe que eu posso reutilizar. O que eu vou fazer? Dentro desse model post eu vou criar a propriedade título, eu vou criar a propriedade data publicação, do tipo string, por enquanto, depois eu ensino vocês a trabalharem com data. E a última propriedade que eu vou criar aqui, no caso, é o autor, que vai ser do tipo string. Uma coisa também que a gente costuma usar quando está trabalhando com APIs e um banco de dados, você também tem a propriedade ID. Então já vou deixar essa propriedade ID aqui preparada, mesmo que nós não vamos utilizá-la tão cedo. Eu vou colocar um valor específico nela, mas não vou usar para nada. Então eu vou colocar esses quatro valores aqui. Certo? Vou salvar esse arquivo. Aí agora o que a gente precisa fazer é trocar dentro do nosso component para, no lugar de usar vários valores separados, que são título, data, publicação e autor, eu vou apagar esses dois primeiros. Eu vou colocar aqui post, ele vai receber um post, e eu vou trocar aqui para ser do tipo post. Ele vai dar o autocomplete aqui, import from post, ele está pegando da source, app, core, models, post, que é esse carinha aqui que a gente tem, certo? Então, aqui no lugar de título, eu vou passar para frente o post, que é no nosso evento, aquele evento que eu criei, então eu estou passando aqui para frente o post. Salvei esse cara aqui também, já está alterado. Eu vou ter que alterar o HTML dele, que agora ele estava esperando o título, a data, publicação e o autor separados. Eu vou colocar aqui post.título. Percebam que agora a gente tem o poder do autocomplete. Consigo só escrever post.data publicação. E aqui eu consigo colocar post.autor. Então eu consigo passar muito mais informação de uma maneira muito mais compacta, que eu coloco todos os valores dentro de uma variável só chamada post, e eu consigo ainda assim ter o poder do autocomplete para saber quais são as variáveis que tem dentro da minha variável post. Agora o próximo passo é alterar o app component, que ele está passando três valores ainda, e também alterar o app component ts. No lugar de... Aqui não precisa mudar muita coisa não, tá? A gente só vai colocar aqui, ó, as post, só para ele saber que é do tipo post esse cara e validar pra gente isso aqui, ó. Se eu colocar ID, ele sabe que existe uma propriedade ID. Então, se eu colocar alguma propriedade que não existe ou se faltar alguma coisa, ele vai falar para mim que está faltando alguma coisa. Eu posso fazer asPost aqui, ou eu posso fazer aqui, ó, que é do tipo array de post. Tá vendo que aqui ele está falando que esse cara aqui é do array post, mas está faltando o ID. Então, eu consigo colocar aqui o meu ID e ele vai parar de reclamar para mim, porque esse aqui tem que ser um array de posts. Ele já valida o objeto para mim e vai dar um erro de build se não tiver certinho. Salvei aqui a app component test, agora eu vou para a app component HTML e vou trocar tudo isso aqui por um cara chamado post, que vai ser o mesmo post
que está aqui, ó, na minha lista. Então eu estou em uma lista de posts, estou fazendo um loop nela, eu vou pegar o ponteiro, que é o post do momento, e passar aqui para dentro dele como post. Agora a gente vai rodar aqui de novo o nosso projeto. ngserve -open. Vai fazer o build aqui bonitinho, vai ver se não tem nenhum erro, vai compilar e vai subir de novo o nosso projeto sem nenhuma alteração aqui. Certo? Tá tudo funcionando como era antes. Se eu clicar aqui... a única diferença é essa. No projeto, no vídeo anterior, a gente colocou para ele dar um alert no que viesse dentro aqui do card clicado. Esse event, que no caso agora não é mais o título. No caso agora nós mudamos para ser o post completo com todos os valores. Então se eu quiser pegar o título desse cara, é só vir aqui no App Component, segurar o Ctrl, clicar aqui, card clicado, ele está recebendo o event, que no caso agora é um post. Eu vou mudar o nome dele. Esse nome aqui pode ser o que vocês quiserem, tá? Não tem diferença. Eu vou colocar post aqui também. E agora, no lugar de dar um alert no post, eu vou dar um alert no post.id. Ele não está entendendo aqui qual é o tipo do objeto, não está entendendo que tem um ID, porque eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu preciso falar para ele que esse objeto vai ser do tipo post. Lembrando sempre de que eu estou usando o post aqui, ele não está dando erro, mas isso porque ele fez o import correto aqui em cima. Então, para poder usar alguma coisa, se der erro lá embaixo para vocês, tem que fazer o import correto aqui em cima. Quando a gente escreve e dá o enter, ele já automaticamente faz o import lá. Ou, o que a gente pode fazer, se não tiver aqui, ó, se eu deletar aqui e não tiver mais lá, vai aparecer aqui post e não existe. Você vai segurar aqui, vai clicar nessa luzinha amarela, e import post from algum lugar. Salvei. Agora que eu já disse para ele que esse post é do tipo post, eu consigo pegar o ponto ID, ponto autor ou o que eu quiser. No caso eu vou usar o ponto ID e vou dar um alert aqui no meu ID. ID 2, ID 1, certo? Então recapitulando, o model é só uma forma mais organizada de trabalhar a informação para você não ter que ficar passando 1 milhão de parâmetros. Você cria um model que é o modelo de alguma informação, que é ele dá o desenho dessa informação, você diz o que tem que ter dentro da informação e a partir daí o Angular ele começa a validar se você está passando a informação correta, se não está faltando nenhuma das propriedades que você disse que tem que ter para aquele objeto ser um post. Então ele vai fazer essas validações, você consegue passar muito mais parâmetros de uma vez só. Então você não precisa ficar passando título, data publicação e autor separados, nem o ID separados. Você passa tudo num objeto só e você consegue utilizar aqui dentro. E você também tem a possibilidade e a vantagem de ter o autocomplete para esse cara. Você sabe tudo que tem dentro desse objeto, clicou, ele aparece aqui para você, certo? Então essa aula fica por aqui, até mais.